Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo nós vamos falar ainda sobre a questão do elemento Lázaro Barbosa. Ele foi morto há 2 dias pela polícia de Goiás e foi um caso nacional, gerou uma grande polêmica em nível nacional, a sua captura, a grande quantidade de homens envolvidos nessa busca e os gastos que isso podem ter acarretado. Quem discute esse tipo de coisa não pensa no mal que um elemento como esses causa, não é? Pode causar, que ele já causou. Matou pelo menos 8 pessoas e, como disse, bem lembrou o jornalista Alexandre Garcia, ainda há quem o defenda, ainda há quem tenha coragem de defendê-lo, né, de defender a sua humanidade. Ele chegou a matar uma família inteira na zona rural de Goiás, onde ele foi preso, aliás, onde ele foi morto, né, onde ele se buscava prendê-lo, mas como ele reagiu de acordo com as autoridades da polícia militar, então houve a troca de tiros e ele terminou levando a pior. Mas as revelações que surgem após esse fato são muitas, né? São muitos fatos que ocorrem e que nos trazem uma constatação muito importante. Antes da gente tratar sobre isso, eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e marque os seus amigos, os seus familiares e os seus admiradores. Vamos ao vídeo. Segundo as autoridades policiais, o Lázaro ele não estava agindo sozinho. Ele fazia parte de uma organização criminosa que trabalhava naquela região de Goiás, que é uma região muito rica, que é uma região de muita mata e de muitos recursos naturais. E eles trabalhavam com a especulação imobiliária, essa organização criminosa. Qual era o objetivo do Lázaro? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Essa organização queria comprar terra mais barata e para tanto, eles se juntavam os seus esforços, inclusive com recursos financeiros, para patrocinar elementos como esse Lázaro Barbosa a adotar medidas que beneficiassem os seus intentos e seus objetivos. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, fez afirmações na segunda-feira, no dia, um pouco antes até do confronto final com o bandido, em que ele disse que a investigação sobre o caso Lázaro não iria terminar. E, de fato, logo depois em que houve o confronto e a morte do Lázaro, ele complementou. Ele disse que havia uma rede que dava cobertura ao elemento, de gente que não estava interessada na sua prisão, muito pelo contrário, que estava interessada em acobertá-lo, em garantir que ele permanecesse em liberdade. As investigações, portanto, não acabam no momento em que o elemento é abatido, de acordo com o secretário Rodney Miranda. Ainda temos pessoas que devemos investigar e que devemos prender, foi o que ele disse. Mas o principal, que seria o empresário, que é o chefe, um dos líderes da organização criminosa, esse precisa ser efetivamente identificado e preso, porque se trata de um psicopata. É lamentável essa situação, porque o psicopata, o Lázaro, não tem dúvida também, traços, sinais muito claros de psicopatia. O secretário deu essa coletiva de imprensa e chamou a atenção do país para esse fato. Não é? O Lázaro ele tinha um papel nessa organização criminosa, e esse papel era exatamente acobertado por esses empresários, acobertado por essa gente gananciosa que não tem absolutamente nenhuma preocupação com a vida humana, que não tem absolutamente qualquer tipo de preocupação em causar a dor, em causar comoção social diante dos atos que pratica, diante do que for necessário praticar para atingir os seus objetivos. Mas a polícia teve a sua atenção chamada para essa rede, para essa organização criminosa de acobertamento ao elemento Lázaro, logo depois que prendeu o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 73 anos. Ele está preso preventivamente, anote aí. Foi preso também o caseiro Alain Reis de Santana, de 32 anos, que foi liberado na audiência de custódia, porque a justiça entendeu que ele não oferecia perigo para o andamento das buscas naquele momento e das próprias investigações. Interessante observar que, para corroborar a tese da organização criminosa dando acobertamento ao Lázaro, ele foi encontrado com uma quantia de R$4.000, armas e muita munição. E essa região
onde ele foi abatido, é uma região conhecida pela presença do cangaço. Houve até quem questionasse, não é? Porque o cangaço é uma coisa muito ligada à questão da cultura nordestina, mas não, nós temos o novo cangaço, que faz parte da cultura brasileira. Muitos crimes de pistolagem são praticados na disputa por terras em qualquer parte do país, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, seja no Rio Grande do Sul, seja no próprio estado de Goiás. Com os presos, esses dois que foram presos, que no caso é o senhor Elmi Caetano e o caseiro Alan Reis, foram apreendidas 2 armas de fogo com mais de 50 munições. É interessante a gente observar como é fácil, né, para essas pessoas disporem de armas e de munições, sendo que uma delas havia sido roubada em um dos crimes praticados pelo próprio Lázaro, pelo próprio elemento, de acordo com as autoridades de Goiás. O governador de Goiás, eu acho que a esse cabe uma análise em particular, talvez até um vídeo depois para a gente analisar melhor essa performance, mas ele comemorou o fato de que os policiais conseguiram bater o Lázaro. O fato é que não havia o que comemorar. Ele deu um verdadeiro baile ao longo de 20 dias, foram 20 dias. Não haveria, logicamente, essa morte que as pessoas fizeram tantos questionamentos. Eu vi aí o Brasil 247, vi a revista Fórum, que são revistas são de esquerda, né, fazem parte da organização de esquerda, lamentando o grande aparato, lamentando o fato de que se estava gastando muito dinheiro, principalmente porque por trás daquele Lázaro existia um ser humano, e por trás desse ser humano existe um problema social que precisa ser observado. Conversa fiada. O cara é um assassino frio, sangrento, ninguém vai comemorar a morte de ninguém aqui. Mas não se pode defender um criminoso, ele tinha que ser preso. E se houve reação, claro que a polícia atuou dentro dos limites que a própria legalidade permite. Se houve abuso, então que alguém vá lá, prove e diga, olha, houve abuso, houve execução, houve isso e aquilo outro. Mas, por enquanto, né, foram 270 policiais envolvidos. Eu acho que o ponto questionável é que não tinha que se comemorar. Era simplesmente admitir que a estrutura de polícia ela não reside apenas na quantidade de homens, na estrutura material disponível para a atuação. Precisa também de inteligência, precisa também de estratégia, precisa também de articulação com a comunidade local, que é o que não havia. As pessoas têm muito medo da polícia e por isso têm muito receio de contribuir com a polícia, de acordo com o que nós pudemos observar ao longo desses 20 dias e ao longo desse momento, desse período em que houve essa captura, essa busca a esse mau elemento. Ainda não se tem notícias dos valores que foram aplicados nessa busca e nessa captura. Tudo começou muito antes, né? O Lázaro já tinha matado mais 4 pessoas. No dia 9 de junho, ele invadiu uma chácara no Incra 9, em Ceilândia, onde matou a tiros e facadas um casal e 2 filhos. Esses foram os crimes cometidos mais recentemente, 4 crimes. Roubou a chácara, muita gente falava, olha, é um serial killer. Não tem nada a ver com serial killer, é um bandido mesmo. Ele fazia parte dessa organização, de acordo com a polícia, para um fim específico. Qual era esse fim específico? Ele tinha como objetivo, dentro da organização, o seu grande objetivo dentro da organização era promover o terror entre os moradores daquela região lá de Goiás, daquela região de Ceilândia. No momento em que as pessoas sentissem medo da atuação do Lázaro, né, da sua presença ostensiva, dos crimes por ele perpetrados, então as pessoas iriam embora e venderiam suas terras a preço de banana em fim de feira. Que era isso que essa organização queria, para, valorizando-as, conseguirem repassá-las oportunamente pelo valor real ou até superfaturar o valor de venda após a suposta pacificação do espaço desse território. A suspeita é de que ele já tenha agido dessa mesma forma em outros pontos do país por onde passou e, claro, isso está sendo investigado. Foram disparados, no confronto com o Lázaro, 125 tiros contra ele. E a população de Cocalinho, de Goiás, e das cidades vizinhas podem finalmente voltar à normalidade. Ninguém sabe até quando. Enquanto essa organização não for completamente desbaratada, enquanto esses elementos que a integram não forem todos presos, ficará muito difícil para as pessoas terem o seu sossego de volta.
Mas pelo menos agora, de maneira aparente, todos se dizem tranquilos. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.